Olá, galera do EnjoyCast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Lai Gonçalves e hoje eu estou recebendo a Flávia da Veiga. Muito bem-vinda, Flávia! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer receber você, ainda mais para um assunto tão relevante, né, Flávia? A Flávia vem falar conosco do impacto da NR1 na gestão e na cultura da empresa. Então, se você é empresário, você já entendeu do que eu estou falando. Se você ainda não entendeu do que eu estou falando, pega papel e caneta, porque esse assunto é muito relevante. Não só pelas novas obrigações que entram para o empresário, mas também como alavanca de resultado para sua empresa. Então, tenho certeza que a gente vai ter um papo muito interessante, produtivo e que se você colocar em prática aí na sua empresa, você vai ter um resultado muito relevante também. Então, vou te apresentar, Flávia, para o pessoal, mas daqui a pouco eu quero que você também se apresente aqui para eles e eu vou ler o seu currículo porque ele é um pouquinho extenso. Então, gente, a Flávia, assim como vocês, ela é empresária, ela é publicitária e ela é especialista da felicidade. Então, ela é fundadora da Be Happy, uma startup pioneira em felicidade corporativa. E após enfrentar desafios pessoais que transformaram a sua forma de enxergar a vida, se aprofundou nos estudos em psicologia positiva, neurociência e bem-estar em instituições como Harvard, Yale e Becker. E hoje ela ajuda empresas a fortalecer a saúde mental, o engajamento e a performance de suas equipes por meio da ciência da felicidade. Ela também é palestrante, professora e embaixadora do movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo. E quem diria, né, Flávia, que felicidade dá lucro? É exatamente isso. E a ideia hoje é mostrar como a gente consegue alcançar esse resultado. Então conta pra gente quem é a Flávia e como que você chegou num negócio tão interessante e necessário para as empresas de hoje em dia. Vamos lá. Deixa eu contar a história, como tudo começou. Minha história começa com a felicidade. Ela começa em 2016. Naquela ocasião, eu, sócia de uma agência de publicidade, eu era aquele estereótipo. Sabe quando você olha o Instagram de uma pessoa que você fala, essa mulher é feliz? Eu tinha tudo para ser feliz. Uma bela família, morava num lugar maravilhoso, uma profissão publicitária, uma profissão de muito glamour, aquelas coisas que as pessoas acham que é felicidade, festas, prêmios, mas eu não era feliz. Eu tinha meus instantes, momentos de alegria, de euforia, eu conquistava um cliente, eu ganhava um prêmio, aí eu ficava naquela alegria, depois vinha um vazio que nada preenchia. E eu, como publicitária, eu sempre quis mudar o mundo pela publicidade. Eu queria transformar o mundo ao meu redor através da publicidade. Mas eu não sabia que se eu quisesse transformar o mundo, eu deveria começar essa transformação primeiro dentro de mim. Tem um poeta Rumi que ele dizia que quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele entendeu que ele precisaria primeiro mudar a si mesmo. Não fiz as transformações que precisavam ser feitas, o universo me deu uma chacoalhada, no meu caso, literal. 19 de julho de 2016, 3 horas da manhã, eu tô em casa. Eu escuto um barulho, um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Minha cama chegou a tremer e eu acordo assustada. Quando eu olho pela janela, toda a área comum do meu condomínio desabou, desmoronou. Não sei se você se recorda do episódio do Grand Park que houve o desabamento de toda a área comum do condomínio. Quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, o prédio vai cair e eu vou morrer soterrada. Apavorei e fui descendo os 24 andares e a cada degrau que eu descia eu pensava, meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida? Vou morrer com 40 anos infeliz. Porque na época eu achava que esse assunto de felicidade, bem-estar, isso era luxo, isso era fútil, isso era opcional, isso era para quem já estava aposentado, com a vida ganha. Não era para mim. Até ter a sensação de quase morte. Saio dali, tenho um estresse pós-trauma que me leva a uma depressão. Procuro o médico, começo um tratamento. E ao mesmo tempo que eu começo o tratamento, era como se
Se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser feliz, eu não sabia ser feliz. Eu fui estudar. Eu fui aprender a ser feliz. Começo a pesquisar. Nessas minhas pesquisas, eu descubro um mundo à parte. Eu descubro disciplinas, método, descubro a ciência da felicidade, que tem. Estudei duas bases: psicologia positiva e neurociência. Primeira grande descoberta, que eu nada sabia sobre felicidade. Quanto mais eu estudava, mais eu entendia, meu Deus, como nós somos cercados de mitos. Como que a gente deposita felicidade no lugar errado. Começo a estudar, vou me aprofundando. E aí fui estudar com os grandes pensadores. E nesse meio tempo, eu desenvolvo. E aí foi muito interessante, porque você imagina, é como se todo o universo fosse funilando minha vida para o tema felicidade. Tudo ao meu redor. E tem uma passagem interessante, porque eu dava muita palestra de publicidade como sócia da agência. Uns 6 meses depois que eu estava estudando sobre felicidade, e era uma coisa totalmente pessoal, para eu sair da depressão, não tinha nada a ver com a minha profissão. Meu professor de yoga chega para mim e fala assim: Flávia, daqui a 30 dias você vai dar uma palestra de felicidade aqui. Aí eu falei: olha, você se enganou. Eu não falo de felicidade, eu falo de publicidade. É parecido, mas é diferente. Ele falou: não, 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 não me enganei, não. Eu sei que você fala de publicidade, mas a partir de agora você vai falar sobre felicidade. E aí foi uma coisa, sabe quando mágica? Tudo, tudo ao meu redor passou a girar em torno do tema felicidade, sincronicidade pura. Até que 2017 para 2018, a ArcelorMittal me chama para uma concorrência de publicidade. Adivinha qual era o tema? Felicidade. Já conhecia, já dominava o tema, ganho a concorrência e lá eu desenvolvo um aplicativo para ajudar as pessoas a formarem hábitos de felicidade. Esse aplicativo, que naquela época fazia parte de uma estratégia de marketing, ele, a partir daí que eu desenvolvo, e hoje ele só é um embrião do que nós somos. Depois eu vou contar o que é a BeHappier. Mas ele foi o embrião de todo o ecossistema que nós somos hoje. Então, esse é um resumo da história que nasce de uma tragédia. Uhum. Nasce de um grande desafio. E é interessante que muitas vezes o nosso maior propósito vem do nosso maior desafio. E naquela ocasião, inclusive eu briguei com Deus. Eu falei: Deus, por que isso comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, por que que eu tô passando por essa situação? É como que a gente não enxerga o todo. Então, hoje o olhar existe um desafio? Existe algo que te dê medo? Existe algo que realmente te tira da zona de conforto? Lá pode estar o seu maior propósito. Perfeita colocação, Flávia. Sei que você fez o resumo do resumo, mas que história, hein? De uma tragédia, o mundo contribuiu para que você encontrasse valor em uma coisa que muitas das vezes a gente não pensa sobre. A gente acha que é algo que acontece, é como você falou. A Exatamente. gente atrela a nossa felicidade ao externo. Então, se acontecer uma coisa boa, a gente fica feliz. Se acontecer uma coisa ruim, nós ficamos Exatamente. É aquela visão chateados. que a gente tem de que felicidade é consequência. Felicidade não é consequência, felicidade é causa. Primeiro, eu sou feliz. A ciência deixa claro isso. Os dados são claros. Primeiro, eu sou feliz. Depois, coisas maravilhosas acontecem na minha vida, inclusive o sucesso. Agora, minha grande virada, porque falar de felicidade quando tudo vai bem é muito fácil. E a minha prova final veio em 30 de março de 2019, que foi ali naquele momento que eu decido fazer a transição entre ser sócia da agência de publicidade e dedicar minha vida à felicidade. Foi quando meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. Quando isso aconteceu, eu chego nesse momento que foi um momento de extrema dor, uma grande tragédia, mas eu chego nesse momento mais forte, mais resiliente.
uma resiliência que eu não tinha. E quando isso acontece, é como se toda a trajetória tivesse feito sentido, é como se eu tivesse sendo preparada para aquele momento, para a partir dali assumir a missão. Aí foi quando você entendeu o porquê, os porquês de Foi Deus, quando eu né? entendi os porquês de Deus. Aí ali em outubro, isso foi em 30 de março de 2019, em outubro, eu decido sair da sociedade da agência para dedicar a minha vida a essa missão. Que incrível, que incrível. E na sua trajetória, né, você falou aqui pra gente dessas experiências que mudaram de fato a sua forma de enxergar a vida e isso se tornou um negócio, né? E o que que você colocaria o que que você colocaria de que forma essas experiências elas contribuíram para essa mudança? Porque pela sua personalidade, pelo que você já tinha estudado, pela sua inteligência, talvez fosse um caminho que você fosse descobrir no decorrer da vida. Mas de alguma forma isso foi acelerado e você encontrou o seu propósito dentro disso em função de duas tragédias. Sim. Como foi essa mudança de chave? Como que elas contribuíram para acelerar essa sua mudança? Na realidade, assim, é interessante você falar isso, porque pensando aqui agora, se essas duas tragédias não tivessem acontecido, eu não teria feito a mudança. Olha. Provavelmente não. Provavelmente eu não teria feito essa mudança. Porque ali é como se eu precisasse. E aí, um outro fato interessante. Antes do desabamento da área comum do Grand Park, eu estava lendo um livro chamado 11 Dias de Despertar, do Gustavo Tanaka. Esse livro, porque eu já estava infeliz, mas eu não sabia o que eu precisava fazer para mudar. Uhum. Eu só estava insatisfeita e infeliz. E esse livro, você lê um capítulo por dia. No 11º dia, o capítulo diz que uma destruição precisa acontecer para que você reconstrua a sua vida sobre novas bases. Estava escrito isso no livro. Nessa madrugada houve o desabamento. Eu tenho um amigo que brinca até comigo, ele falou: Flávia, você é muito bruxa, pelo amor de Deus. Estou Não, arrepiada. ele falou assim, pelo amor de Deus. E o interessante, sincronicidade, 4 meses depois eu conheci o Gustavo Tanaka, que ele veio à Vitória, ele Olha. fez aqui uma imersão, e eu contei essa história para ele. Eu Uhum. falei: Gustavo, você não vai acreditar. Eu não sabia que ele estava vindo, foi tudo sincronicidade. Aí contei toda a história do que tinha acontecido. Ele falou: Flávia, algumas mudanças nós fazemos de forma natural, sutil, a gente percebe os sinais. Outras não. Quando você não percebe, parece que você recebe, sabe, vê uma chacoalhada mesmo para ver se você faz as mudanças, porque às vezes a gente não faz. Uhum. E no meu caso foi dessa forma. Então eu acho que eu não, talvez eu não fizesse essas mudanças, porque eu estava num cenário muito confortável. E para onde eu fui, toda essa mudança foi extremamente desconfortável. Porque eu saio de uma sociedade em que eu tinha toda estabilidade financeira, eu tinha estabilidade de imagem, uma pessoa extremamente consolidada no mercado, muito respeitada. Logo depois, eu falei: não, eu vou reconstruir do zero, tá tudo bem. Vem a pandemia. 2020. O meu reconstruir do zero, Foi do eu zero, tive, eu zero tive mesmo. zero, zero mesmo. Porque todo mundo sumiu. Eu tinha umas palestras, tinha uns investidores, eu falei: "Não, daqui eu vou reconstruir isso aqui fácil". Veio outro desafio, que foi viver isso tudo sem toda a estabilidade financeira que eu tinha. Você entende que foi a sua prova? A Tudo foi sua uma prova, prova que se de tudo foi uma fato você prova, tinha entendido o propósito? tudo foi uma prova. Por quê? O significado, o sentido que eu dei, porque na realidade a realidade você você dá o sentido para ela. Uhum. Então o sentido que eu encontrei para minha realidade foi: Deus tinha uma missão para mim, que eu tinha para cumprir, mas para eu entender a dor do outro, eu tinha que sentir a dor antes.
para que quando eu estivesse diante de outra pessoa, que fosse a minha alma conectada com a alma daquela pessoa, porque tem um outro ser humano por ali, que tem suas dores, que tem suas dificuldades, que tem suas tragédias, para que eu pudesse entender de verdade. E não fosse só uma teoria que eu li no livro ou que eu pesquisei numa pesquisa científica, mas que eu tivesse sentido na pele. E que tivesse usado aquelas ferramentas que hoje eu ensino, que eu compartilho, na minha tragédia, na minha dor. Perfeito. E aí foi aí que você, imagino que você tenha descoberto que ser feliz é algo desenvolvido e ensinável. Exatamente. Como que mudou? Qual foi o momento em que mudou de estou aplicando isso na minha vida e faz sentido eu transbordar isso para o mundo? Foi depois que o meu filho foi baleado. Porque ali, como eu chego naquele momento mais resiliente, e uma resiliência que eu não tinha, então eu não nasci forte, mas eu aprendi a ser forte. As escolhas que eu fiz me levaram a, a, a essa personalidade. Eu falei, ali virou a chave. Ali eu falei, eu preciso usar esse conhecimento. Eu vou usar a minha dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. E isso, eu tomei essa decisão antes da pandemia. Não existia essa coisa de saúde mental. Naquela época, as pessoas achavam que eu era louca. Como assim, Flávia? Você vai viver disso? Você vai fazer. Como assim? Era tudo muito novo o que eu estava fazendo. Então foi algo extremamente arriscado, mas era o que me movia. Muito, muito incrível, Flávia. E aí, você começou a aplicar esse conhecimento primeiro na sua vida, por tudo que você passou aí por uma prova que não foi fácil, Sim. e você começou a aplicar isso como um negócio. Aí o que que eu fiz? Eu desenvolvi um protocolo baseado na psicologia positiva e na neurociência de Uhum, 6 hábitos. O que que a ciência diz? A felicidade e o bem-estar, ela não é um feito, não é algo que te acontece. São hábitos. uhum. Pessoas felizes são pessoas que têm atitudes, têm comportamentos, têm hábitos que, consequentemente, as tornam mais felizes. Dessa metodologia, eu peguei 6 hábitos, validei, reuni um grupo de cientistas, validamos a metodologia cientificamente e começamos, a partir daí, a aplicar nas empresas. E eu passei uns bons 2, 3 anos só validando, aplicando nas empresas e analisando os resultados. Deixa eu ver se isso funciona mesmo. Deixa eu ver se isso funciona mesmo. Porque existem os artigos científicos, claro, todas as intervenções que eu faço são intervenções baseadas em evidência científica, mas eu queria entender esse contexto todo do universo corporativo. E qual é o cruzamento disso com resultados, com engajamento, com produtividade, com performance. E aí comecei e fui aprimorando, e até hoje, né? A gente está falando de 2000, o primeiro cliente mesmo foi 2020, de 2020 para, ou seja, 6 anos aplicando. A cada cliente que a gente entra, eu acabo aprendendo alguma coisa nova, porque a gente está falando de felicidade humana, de bem-estar, de performance, e é algo muito complexo. Primeiro, que não tem fórmula mágica, não existe nada que você diga, em uma semana as pessoas vão. Não existe isso. E aí eu fui trazendo diferentes situações, diferentes técnicas para transformar aquela metodologia na mais eficaz possível. E é claro que isso é um aprendizado de uma vida. E A você cada vai aprimorando a cada aprimorando. iniciativa, a cada contato, você vai aprimorando essa técnica. E uma coisa que a gente percebeu, o que que a gente faz? A gente transforma pessoas para as pessoas transformarem organizações. É isso que a gente faz. Eu transformo indivíduos. Indivíduos, todos os indivíduos, equipe e líderes. Eu não atuo só nos líderes. E aí eu vou te explicar por quê. Quais são as premissas que a gente atua? Primeiro, felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida. Mas para que essa habilidade aconteça, tem que ter. Como é que o cérebro aprende? Como é que a gente aprende alguma coisa nova? Você tem que ter o conhecimento, sim, o letramento, o aprendizado,
aí a aula, o que for, mas você tem que ter repetição, porque se você aprende uma coisa nova hoje, daqui a 15 dias você não revisita as conexões, as sinapses que seu cérebro fez, o aprendizado, se dilui. Ou seja, você não fixa o conhecimento. Então, você tem que ter prática e repetição. Sem prática e repetição, não existe mudança de comportamento. Por isso que às vezes você, e aí já dando uma dica para os empresários que estão acompanhando a gente, qualquer iniciativa de bem-estar, não adianta fazer só uma palestra. Não adianta fazer só um curso. Se você não transforma a cultura, se você não faz com que as pessoas adquiram isso como práticas diárias, que a gente chama de rituais, intervenções, e tem um termo que a gente utiliza, que é um MVI, que é mínima intervenção viável, que são micromomentos que acontecem ao longo do dia no trabalho, para que as pessoas possam colocar em prática aqueles hábitos. A gente trabalha com 6 hábitos. Gratidão, que eu sei que a palavra gratidão parece conselho meloso de livro de autoajuda, mas não é. Dentro do universo da psicologia positiva, da neurociência, a gratidão, ela transforma a forma como o seu cérebro trabalha. E aí, só explicando da neurociência nesse processo, felicidade e bem-estar, felicidade é um estado cerebral. Na realidade, seu cérebro interpreta um fato, um acontecimento, a partir das suas memórias, traumas, trajetória, da sua cultura. O que acontece a partir dali? O nosso cérebro, ele tem um viés, que é o viés da negatividade. Todos nós temos. Esse viés da negatividade, ele vem lá do passado, porque lá no tempo das cavernas, se eu saio para caçar, eu preciso estar extremamente atenta a todas as ameaças do ambiente. Então eu saio, percebo rapidamente um tigre, eu entro no mecanismo, aciono meu sistema límbico, eu entro no mecanismo de luta e fuga, para que eu possa ou lutar contra a ameaça ou fugir, para que eu possa sobreviver. Passados milhares de anos, nosso cérebro, esse é o viés da negatividade, ele continua. Nós somos altamente atraídos às ameaças do ambiente. Por que a gratidão é tão importante? Porque como nós temos o viés da negatividade, nós temos uma predisposição genética para enxergar, assim, o que nos falta. A gratidão nos mostra o quanto que nós temos em abundância. Ela inverte a percepção que você tem. Só que ela não faz isso. Isso não é um esforço no começo, claro que é um esforço intencional. Depois, o próprio cérebro. Você imagina que a descoberta da neurociência é que o cérebro é plástico. Você pode construir novas conexões, novas sinapses. Então, é como se você estivesse treinando, igual a gente faz musculação para o corpo. Você está treinando o seu cérebro, você está construindo novas estradas, novas sinapses, para que esse cérebro, que é naturalmente pessimista, negativo e infeliz, se torne um cérebro mais positivo, mais otimista e mais feliz. Mas não só isso. Porque a felicidade, ela atua no córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, ele é o nosso CEO, nosso comandante do cérebro. Diferente do prazer, que é sistema límbico, são prazer e felicidade, porque prazer e felicidade são coisas diferentes. Inclusive, elas atuam em diferentes regiões do cérebro. Como eu estou ativando o córtex pré-frontal, eu também torno essa região do meu cérebro uma região mais forte. Então, eu desenvolvo mais conexões, mais sinapses, inclusive a minha capacidade cognitiva e intelectual de tomada de decisão, de raciocínio, fica aprimorada. Por isso que felicidade não é porque é bonitinho estar na moda. E eu falo isso para os empresários, eu falo assim, olha, eu não vou te entregar um cara felizinho, rindo, legal, eu vou te entregar um ser humano melhor. Eu vou te entregar, meu objetivo não é fazer a pessoa ficar sorrindo, se sentindo bem. Meu objetivo é fazer o indivíduo funcionar bem, apesar das adversidades. Por quê? Porque uma empresa, e aí já fica a dica para a NR1, uma empresa tem seus desafios. Uma empresa tem meta. Uma empresa tem que performar. Tem muita pressão. Tem pressão. Não adianta falar que não tem. Então, eu preparo esse indivíduo
para que esse indivíduo consiga, sim, lidar melhor com esses desafios. Mas eu também preparo esse líder para que esse líder não seja um fator de adoecimento desse indivíduo. Por quê? Por que que só treinar líder não funciona? E por que que a NR1 é um trabalho conjunto da empresa e do indivíduo? Esse indivíduo, imagina que ele pode chegar na empresa fragilizado, que é o que todos nós estamos. Não adianta falar. A, a população mundial está emocionalmente fragilizada. Aí tem muitos fatores, é multifatorial. Depois eu posso até te falar alguns desses fatores. Multifatorial. Então eu já chego numa empresa frágil. Eu tenho um líder que vai me pressionar. Se eu não tenho autorregulação emocional, capacidade de lidar com os meus desafios, com as minhas emoções, eu vou quebrar. E se eu pego um líder, que talvez seja, e a gente sabe que isso existe, líderes que são tóxicos, líderes realmente, a gente sabe que isso também existe. Essa pessoa, aí sim ela adoece gravemente. Mas não significa que isso seja uma responsabilidade só do empresário. Por isso que ela é conjunta. E, inclusive, eu falo isso, é até um pouco polêmico, porque eu falo de felicidade e bem-estar no universo corporativo. A empresa, sim, ela tem a sua responsabilidade, mas ela não é 100% responsável, ela é corresponsável. Não dá para o indivíduo terceirizar o seu bem-estar e sua felicidade para a empresa. Não é isso que é a NR1 e não é isso que a gente faz. Pelo contrário, a gente capacita esse indivíduo em habilidades socioemocionais para que ele tenha as ferramentas para lidar com os desafios e, claro, líderes altamente conscientes, preparados para lidar, por exemplo, a gente treina líderes em segurança psicológica, para lidar com esses desafios desse indivíduo, que são coisas muito novas para todo mundo. Um líder, ele não era treinado, capacitado para lidar com o emocional da equipe dele, mas ele não é o responsável. Uhum. Então, não dá para terceirizar. Então, esse trabalho é um trabalho em conjunto. Mas quando eu consigo capacitar esse indivíduo, e essas práticas, como por exemplo, a prática da gratidão, eu torno esse indivíduo mais resiliente. Ele muda o olhar Ele dele muda o pro olhar. mundo, né? Por quê? Se você não transforma o indivíduo, se você transforma só, você só quer transformar a empresa. Ah, eu vou fazer a empresa vai fazer tudo certinho, vou fazer pesquisa de clima, eu vou fazer tudo que as pessoas querem. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 6 meses, as pessoas vão reclamar. Por quê? Porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Nós nos acostumamos ao que nós temos. Você pode ter o melhor benefício. Você pode ter champanhe no bebedouro e trabalhar de Ferrari. Você vai reclamar que a Ferrari é vermelha? Não, porque eu queria uma Ferrari amarela. Porque isso é do ser humano. É por isso que a gente vê alguns estudos de ganhadores da Mega Sena que em pouco tempo eles voltam para o mesmo nível de felicidade que eles já tinham antes Exatamente. de serem ganhadores da Mega Que é Sena, o né, nível Flávia? basal de felicidade. Na realidade, 95% dos ganhadores da Mega Sena entram em depressão. Ah, é? E por que isso acontece, Flávia? Por que isso acontece? Primeiro, o que traz felicidade real para o ser humano? Relacionamentos, sentido. A pessoa precisa sentir que a vida dela é significativa, vale a pena, que é uma vida que tenha propósito. E as pessoas precisam se sentir úteis. Elas precisam ter um senso de satisfação que vem com a conquista, principalmente de superação de desafios. O que acontece quando uma pessoa ganha na loteria? Muitos relacionamentos acabam sendo destruídos, porque a pessoa não sabe mais se quem se aproximou é por interesse, é o tal de cunhado, de primo, de pai, pedir dinheiro emprestado, e a mulher que separa porque é interesse. Então, você compromete relacionamentos. Muitos param de trabalhar e aí não se sentem mais úteis.
Hum, E aí não tem sentido. Qual é uma vida sem contribuição? Porque a contribuição, saber que você está fazendo a diferença na vida das pessoas, sabendo que você está fazendo a diferença em nem que seja um micro instante. E aí uma vida dessa fica uma vida vazia. Aí entra o vazio existencial, o niilismo, o vazio existencial. Aí a pessoa entra em depressão. entendi. Então, não é a resposta, não é ganhar na loteria. Uhum. Você pode até ganhar na loteria, sabendo disso. E fora que você vai se acostumar. Você vai se adaptar à sua Ferrari. E daqui a pouco aquela Ferrari não vai proporcionar mais nenhuma satisfação para você. Excelente colocação, Flávia. E por muitos anos, as empresas olharam para indicadores de performance financeira, comercial, para indicadores muito frios. E de algum tempo para cá isso tem mudado. Quando foi que as empresas começaram a perceber que felicidade também tem que entrar na conta? Quando elas começaram a perceber o quanto que as pessoas estavam doentes. Vou ser bem sincera. Todos os meus clientes, até hoje, eu não sei se é sorte, nenhum dos meus clientes me procurou porque queria cumprir legislação ou porque queria aumentar o resultado. Todos que me procuraram tinham uma visão genuína de cuidar das pessoas, porque eles sabiam que eu preciso cuidar de quem cuida do meu negócio. Se essas pessoas estão doentes, quem vai cuidar do negócio? Uhum. As pessoas não estão ali. Às vezes elas estão fisicamente, mas emocionalmente elas não. Eu apresentei isso, elas não estão ali. E as pessoas começaram a perceber o quanto que pessoas frágeis emocionalmente, mentalmente, a pessoa não se torna apta para exercer o seu melhor. E elas falam: não, eu preciso cuidar dessas pessoas. Porque, por enquanto, os negócios ainda precisam de pessoas, né? As IAs ainda não dominaram, mas de qualquer forma vai ter alguém por trás das IAs. Mas enquanto houver ser humano, tem que haver cuidado. Porque não adianta você ter alta performance sacrificando o ser humano. E a boa notícia é que você pode ter alta performance cuidando do capital humano, com sustentabilidade humana, sem matar a galinha de ovos de ouro. A gente vem, eu pelo menos, eu tenho 50 anos, eu venho de uma época dessa busca incansável pela produtividade. Tanto que eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar, porque eu não sei, eu tenho dificuldade de ficar parada sem fazer nada. Que eu tenho que estar produtiva. E aquela coisa, né? Aquela, nossa, minha vida era estar produzindo, produzindo, produzindo. Só que isso adoeceu a gente. E isso chegou num ponto que a gente começou a falhar. Para você ter uma ideia, como que eu tenho que prestar atenção nisso? Eu estudo desde 2019. Não, estudo desde 2016, tem 10 anos que eu estudo. Uhum. Já implemento nas empresas desde 2020, 6 anos. Uhum. E continuo estudando muito. 2022, eu tive uma convulsão por exaustão. E olha, eu trabalho com felicidade. Eu amo o que eu faço. Fico exausta fisicamente, claro, mas feliz. Mas mesmo assim eu tive uma convulsão por exaustão. Por quê? Porque eu preciso me policiar. A gente precisa se policiar para saber a hora de parar, a hora de dizer não. E foi muito bom você colocar isso, Flávia, porque o que que a gente tem percebido? Como você disse muito bem, muitos dos empresários que te procuram, eles têm um interesse genuíno em melhorar a vida daquele colaborador, em ajudar a transformar essas pessoas para que essas pessoas possam ajudá-lo a transformar a sociedade por meio daquilo que ele está entregando a partir do Sim, negócio dele. sim. E o que que a gente percebe? Muitas vezes, nessa boa intenção, que é uma intenção genuína, o empresário ele acaba optando por trazer benefícios que inicialmente eles parecem bons,
que às vezes uma regalia aqui, um presente aqui, um outro benefício ali, mas não necessariamente isso impacta na Não, cultura e na gestão dele. não. Qual que é a diferença? Vamos lá. Primeiro, levando em consideração a adaptação hedônica. Se eu não transformo o indivíduo, ele vai continuar insatisfeito. Você pode fazer um leque de benefícios. É claro, eu estou falando isso em situações normais, onde a pessoa tem salários justos, onde a pessoa tem um ambiente de trabalho saudável. Estou falando em situações normais. É claro que se a pessoa não tem plano de saúde, trabalha num lugar horrível, isso vai fazer muita diferença. Mas pega uma empresa normal, onde já se ofereça benefícios, onde já tenha um ambiente equilibrado, salários justos. Não é o benefício pontual. Porque tem que haver mudança de cultura. Tem que haver transformação do indivíduo. Senão ele continua no ciclo da insatisfação, ele continua terceirizando, porque é da natureza humana terceirizar e culpar alguém, porque eu vou responsabilizar você, meu chefe, meu colega, porque é tudo culpa sua. Porque quando a gente faz esse método, a gente desenvolve autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, protagonismo, regulação emocional. Ou seja, o indivíduo, ele olha para si, para que a partir da sua transformação individual, ele consiga transformar o entorno dele. Então, esses hábitos que a gente trabalha, que eu estava citando, gratidão, a gente trabalha relacionamentos. Então, é muito importante trabalhar o hábito de relacionamentos, porque a maior parte dos conflitos são conflitos de relacionamento no ambiente corporativo. E isso em todas as, né, líderes, liderados, colegas. A prática da atenção plena, e aqui inclui meditação, respiração, técnicas, por exemplo, de regulação emocional. Então, a gente treina foco, treina presença. A gente também trabalha realização, senso de realização, metas. E é aqui que a gente trabalha propósito, o fazer a diferença, o quanto que os desafios, a gente trabalha muito mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa, ou seja, eh, você pode crescer a partir dos desafios. Na realidade, as pessoas crescem a partir do desafio. E o senso de satisfação, ele só vem depois que você supera um desafio. Por isso que é um dos motivos que pessoas que ganham na loteria ou que têm vidas muito lineares, muitos herdeiros também acontece isso, tá? Dependendo da vida, se não houve, um senso de realização, essa pessoa entra em depressão. A gente trabalha atividade física, que aí engloba o universo da saúde, que aí sono, alimentação e movimento. Uhum. Muita gente que tem sintoma de depressão, só é sedentário, se alimenta mal. Serotonina, que é um dos neurotransmissores da felicidade, é liberada dentro do nosso intestino. Se eu só como porcaria, eu não tenho a liberação adequada de serotonina e eu vou achar que eu tô triste. Você não tá triste, você Que tá é o comendo nosso segundo porcaria, cérebro, né, que é o nosso Flávia? segundo cérebro. Você só tá comendo porcaria. E gentileza, que é essa percepção do fazer pelo outro, do servir, da bondade, da compaixão. Então a gente desenvolve essas habilidades. Cada habilidade dela tem um princípio, um princípio diferente. Esses princípios juntos são executados a partir desses hábitos que geram o que a gente chama de happiness skills, que são habilidades de felicidade. Então, na realidade, eu entrego pessoas com habilidades socioemocionais para que essas pessoas possam executar, se apresentar na sua melhor versão. E o lindo desse processo, que eu amo, é que você se torna um colaborador melhor, mas também você se torna uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, você torna um ser humano melhor. Porque aí você entende que você não está aqui para sair tentar mudar o mundo inteiro. Você, com sua sabedoria, você vai entender que você tem que mudar a si mesmo. E isso acontece em 3 níveis: do
entender, para o fazer e para o ser. Por isso que você tem que transformar a cultura. Porque se você fica só no letramento, no entender, não adianta. Isso não gera transformação. Tem que ter o fazer, porque as pessoas precisam praticar. Quando elas passam por isso, elas se tornam. Quando elas se tornam, aí se torna hábito, o comportamento passa a ser automático. E aí você cria cultura. Entendi. É um pouco do praxis também, né? Sim. É o praxis aplicado ali Aham. na prática, de fato. É assim. Eu sou muito suspeita porque eu sou muito apaixonada porque eu vejo a transformação nas pessoas e é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Você vê, nossa, a transformação das culturas. É muito gratificante. E hoje, o que que a gente vem percebendo? Há alguns anos atrás, e há não muito tempo atrás, as empresas elas cresciam de uma maneira mais linear, era mais devagar. As grandes mudanças elas levavam 10 anos, depois elas Uhum. levavam 5 anos. Então a pessoa ela tinha um tempo de se adaptar ali, de se encontrar e de crescer para os desafios e superar esses desafios até vir o próximo. Hoje, nós percebemos, principalmente com os colaboradores, é uma frustração um pouco maior, porque as empresas são muito ágeis, o mundo mudou, é tudo muito rápido, as empresas crescem muito rápido, né? A gente estava falando dos bastidores, quando você conheceu a Enjoy, ela era uma empresa Sim. e eu estava te contando de como está a Enjoy hoje, que podemos dizer que ela é uma empresa completamente diferente. A Enjoy é uma dessas empresas também que cresce muito rápido e a gente vê isso no mercado, porque é um novo mundo. Essa prática e essa transformação ela auxilia o indivíduo a lidar com isso, com essa frustração dessa rapidez de mudança do mundo, para ele se adaptar de forma mais intencional e consciente, Flávia. Sim, porque, primeiro, a gente, dentro desse processo, a gente explica, tem uma aula, várias aulas sobre neurociência, sobre o funcionamento do cérebro. Uhum. Quando você se conhece, né, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará, e você pode poder conquistar o mundo, por quê? Quando você entende o seu funcionamento, o porquê que você age daquela forma, você consegue gerenciar melhor seus comportamentos. Então, por exemplo, o cérebro interpreta mudança como uma ameaça de sobrevivência. Então, é natural que todos nós, seres humanos, tenhamos algum tipo de resistência à mudança. Só é o nosso cérebro tentando nos proteger. Só isso. Então, quando você tem essa consciência e você é treinado em ferramentas para lidar com isso, você passa a ter mais, primeiro, consciência, consegue fazer esses controles ou essas transformações de forma mais intencional e você consegue se regular melhor. Então você não mais, por exemplo, estoura. Por quê? Porque você tem consciência do que aquilo significa na prática. Só é seu cérebro te protegendo. Então você sabe que vai acontecer uma mudança, vai ser natural que você sinta ansiedade. Só que as pessoas são treinadas em uma série de ferramentas para lidar com a ansiedade. E elas sabem que a ansiedade nada mais é do que o cérebro fazendo o que ele foi moldado para fazer, que é proteger a sua existência. Perfeito. E hoje a NR1, ela atiçou essa curiosidade, ela trouxe para o centro da discussão, ela trouxe esses riscos psicossociais para o centro das discussões nas mesas dos CEOs. Como que eles podem perceber que um indivíduo, ou um colaborador, um líder, está ficando doente? Tem várias ferramentas. Então, por exemplo, uma que inclusive a NR1 exige é que você tenha pesquisas. Tem vários instrumentos, várias ferramentas.
Então, primeiro, você tem que identificar. E aí você, por exemplo, quando você tem ambientes de escuta ativa, rodas de conversa, pesquisas que sejam pesquisas onde as pessoas possam falar sem ser identificadas, líderes que são treinados para ter um olhar atento sobre o comportamento dos indivíduos. Ambientes de trabalho onde os indivíduos se sintam à vontade para falar. Aí você precisa do ambiente de segurança psicológica. Para que as pessoas se sintam à vontade de falar assim: eu tô doente, eu preciso de ajuda. Sem que elas sejam punidas por isso. Sem que as pessoas falem: ah, que frescura, isso é mimimi. Oh, meu Deus do céu, não, isso aí é frescurite. Porque algumas pessoas ainda têm essa visão. Mas, mais uma vez, não é 100% responsabilidade da empresa. Uhum. As pessoas, sim, estão chegando nas empresas já doentes. Mas a NR1, os riscos são psicossociais relacionados ao trabalho. Uhum. Ou seja, um- uma rotina de trabalho exaustiva, um chefe, um líder abusivo, assédio moral, assédio sexual. Mas onde está o limiar aqui? Qual é a complexidade? Se o indivíduo chega frágil e adoecido, o limiar dele de resiliência vai ser muito baixo. Então, às vezes, eu posso chegar para você e fazer uma cobrança ou te dar um feedback. Porque performance precisa continuar existindo. Inclusive, as pesquisas sobre segurança psicológica deixam claro que ambientes com melhor performance são ambientes onde você tem segurança psicológica, mas alta performance. Não é redução de padrão de desempenho. Não é passar a mão na cabeça das pessoas. Não é ser legal. Não é isso. Não é, você brother agora do meu. Não, tem nada disso. Inclusive, pessoas, ambientes de trabalho onde as pessoas são subutilizadas, isso também adoece. Não é só o excesso. A subutilização também é algo que adoece. Por isso que é um trabalho conjunto. Por isso que o tema saúde mental hoje, ele vai muito além das empresas. Eu gosto de pegar o exemplo que Dubai fez. Dubai tem uma meta de ter 95% da população mais feliz. Eles reuniram 40 setores diferentes da sociedade. Por quê? Isso não é um trabalho só das empresas. Isso não é um trabalho só dos psicólogos. Isso não é um trabalho só dos médicos. Isso é um trabalho da educação. As crianças precisam ser ensinadas. Isso é um trabalho, assim, de muitos setores para solucionar essa questão do adoecimento mental e emocional no mundo. É um trabalho, mas assim, de muita gente envolvida. Então, não é só a empresa, mas se a empresa tiver um olhar de usar isso como oportunidade, então eu faço assim um pedido para os empresários, que eu tô vendo isso acontecer. Ah, não, eu vou pegar a solução mais baratinha aqui só para cumprir a legislação. Não faça isso. Porque você está desperdiçando uma chance enorme de cuidar dessas pessoas de verdade e de desenvolver pessoas melhores. Seres humanos melhores, profissionais melhores. E com isso alcançar melhores resultados, porque tem várias, mas assim, N pesquisas que mostram que pessoas mais felizes, que têm bem-estar, são mais produtivas, são mais engajadas, são mais criativas, são mais inovadoras. Pessoas mais felizes têm salário até 30% maior. Empresas que cuidam da felicidade e do bem-estar têm margem de lucro maior. Nos Estados Unidos, existe um fundo da Goldman Sachs, um fundo de investimento, que só investe em empresas que têm programa de saúde mental e bem-estar. Por quê? Porque sabe que as pessoas performam melhor. A rentabilidade desse fundo é 12% maior.
Então, assim, sim, no final do dia, eu tenho que mostrar resultado. Ok, mas não a qualquer custo. E você pode ter as duas coisas. Essa é a beleza, essa é a oportunidade da NR1. E você pode ter as duas coisas. Perfeita colocação, até porque alguns empresários ainda estão vendo a obrigatoriedade da NR1 como um custo. Mas, na verdade, por tudo que você tem nos contado e tudo que você todos os insights que você tem trazido, é o contrário, na verdade, ele É, potencializa os resultados. é. E por onde que o empresário começa? Primeiro, pela vontade, comprometimento e disciplina. Por quê? Dá trabalho. Se você quer formar uma cultura, vai dar trabalho. Se você quer cumprir tabela, não. Não delegue isso para o RH. Leve isso para o campo da estratégia. Se o RH for estratégico, ótimo. Ok para o RH. Mas isso é estratégico. Cuidar das pessoas é estratégico. Ponto. Então, começa com comprometimento. Treina, começa treinando a liderança. Identifica os riscos e faz um plano de ação que tem que ter continuidade. Plano de ação não pode ser oferecer benefícios isolados, não pode ser um monte de palestrinha solta. Isso não muda comportamento. Se não mudar comportamento, as pessoas vão continuar adoecendo. Perfeito. E pela sua experiência, com todas essas premissas, com essas rotinas, rituais que você colocou muito bem, esses princípios, em quanto tempo uma empresa leva para ela adotar uma nova cultura? Olha, no mínimo 6 meses. No mínimo. Uhum. Se tiver muito comprometimento da liderança, e eu falo, já estou em muitos perfis de empresa. Os que dão mais certo é onde existe um comprometimento muito forte da liderança. É onde o líder fala: nós vamos parar para cuidar disso. Eu estava com o grupo na Vale, nós paramos um dia inteiro, todos os líderes, para falar de segurança psicológica. Eles só podiam atender telefone nos intervalos. Mas o que é isso? É comprometimento da liderança. Aí funciona. Uhum. Se deixar solto, as pessoas não fazem. E nessa sua jornada de transformação, você já impactou diversas empresas, você já viu várias transformações. Eu queria que você contasse pra gente alguma história Ai, interessante, porque você deve ter várias, então para conta pra mim é gente uma. mais. Vou te contar duas. Pô, ótimo. Uma foi um colaborador que ele estava contando do programa no Natal para a família. E ele estava falando que ele estava fazendo parte do programa e tal. E aí que a esposa dele falou assim, fez uma observação. Ela falou assim: meu amor, eu realmente reparei que você tá mais calmo, menos irritado, mais feliz. Mas sabe o que mais mudou em você?" Ela falando para ele: "Você se tornou um ser humano melhor." Olha. É isso. É isso, porque a gente veio para ser isso. A gente veio Uhum. para ser um ser humano melhor. Isso que a gente veio fazer nesse planeta, para que a gente possa devolver isso e servir sendo seres humanos melhores, para honrar essa nossa existência aqui. E o outro, que foi num hospital, e a enfermeira-chefe desse hospital veio me contar que o programa tinha salvado a vida dela, que ela já tinha tentado suicídio 3 vezes. E uma história muito trágica,
E ela conseguiu perdoar, porque ela não conseguia perdoar. E através do programa, ela entendeu o quanto que ela precisava perdoar esse passado para que ela pudesse seguir adiante. E ela não tinha uma filha e não se conectava com a filha, ela não conseguia abraçar a filha. De tanta dor que essa mulher sentia. Porque realmente a história dela é muito trágica, Uhum. muito doída. Mas ela conseguiu perdoar o passado, conseguiu se reconectar. Ela tomava muito antidepressiva, remédio para dormir. Ela falou: Flávia, hoje eu não tomo mais. E um ponto importante, a gente não substitui psicólogo, psiquiatra, não é o nosso papel. Uhum. Nosso papel não é fazer atendimento psiquiátrico individual. A gente entra numa etapa de prevenção e entra numa etapa de mudança de comportamento. Mas eu não substituo, inclusive se a pessoa tem necessidade de um psicólogo, psiquiatra, tranquilo. E ela falou assim: não só isso, hoje eu me considero uma pessoa feliz. Abraça a filha, diz que ama. Ou seja, olha, isso para mim, eu falo que eu cumpri minha missão. Quão Ali, poderoso é eu isso, falei: né, nossa, eu já Flávia? cumpri minha missão. E vários outros relatos de histórias, assim, de muita transformação. Né? De clientes que passaram a superar desafios de creditação, por exemplo. Um cliente que era um hospital que precisava passar por uma fase de creditação, que é uma fase muito pesada para um hospital, é um processo muito pesado. Mas eles estavam tão fortes, resilientes e unidos, porque o modo de relacionamento traz muita união. E o modo de relacionamento e gentileza traz muita união para as pessoas. Então, eles conseguiram superar muitos desafios juntos. E muitos relatam isso. Falam assim: não é que o trabalho ficou mais fácil, não é isso. Mas a gente tem mais capacidade de lidar com ele. E juntos, unidos, um apoiando o outro. Isso é muito lindo. Porque o nosso objetivo aqui não é tornar o trabalho mais fácil. Não é dizer para a pessoa: você nunca mais vai sentir tristeza, você nunca vai sentir ansiedade. Isso não é humano. É natural que a gente sinta tristeza, raiva, medo, ansiedade. Faz parte do nosso ser humano. Uhum. Mas a grande diferença é a capacidade de lidar com tudo isso. Porque infelizmente, a gente não controla a perda, a dor, a maldade, o tempo, os desafios. A gente não controla a circunstância, o que nos acontece. Mas a gente pode controlar a forma como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. Poder de não permitir ser vítima dos acontecimentos, mas de escolher o que nós vamos nos tornar a partir de todos os acontecimentos. Então, esse poder que é o poder que a gente desenvolve no ser humano. Muito interessante. Você falou um ponto durante a nossa conversa que me chamou muito a atenção e você reforçou ele agora com essa segunda história que é incrível, que é a questão dos relacionamentos. E hoje, relacionamentos é um dos pilares da Enjoy. É um dos pilares importantes da Enjoy, que é um ecossistema para o empresário. Então, através das conexões intencionais e Sim. desses relacionamentos, nos desenvolvemos juntos, enfrentamos desafios juntos, compramos entre nós, vendemos juntos. E isso a gente percebe de forma até quase que intuitiva e de forma ali, empírica, que nos eleva como seres humanos, nos eleva como empresários, Uhum. potencializa, assim, os resultados das empresas. E eu quero saber de você, com a sua visão, com toda a sua expertise na área, com tudo que você vem aplicando, tudo que você já viveu, o que você vê como relevante desse movimento que a Enjoy faz nesse universo corporativo? Lembra quando eu te falei que para você ter uma vida feliz, você precisa encontrar sentido, Uhum, sentir que esse senso de satisfação, de realização. E o que eu vejo da Enjoy é exatamente esse foco. Ou seja, é essa vontade de fazer a diferença no ecossistema uhum, de negócios capixaba. É essa vontade de servir. De gerar essas conexões que vão gerar mais negócios, que vão gerar amizades, que vão gerar relacionamentos. E vocês são o canal para isso acontecer, o palco para isso acontecer, o agente dessa transformação.
E ser esse agente dessa transformação é algo extremamente gratificante e valoroso e importante para a nossa sociedade. Então eu vejo esse ecossistema, esse movimento da Enjoy como algo extremamente valoroso, importante para os nossos negócios e para as pessoas que ali estão. Perfeita colocação, Flávia. E hoje, o empresário, ele está à frente de muitas iniciativas, ele tem o planejamento estratégico, e aí ele tem todos os desafios e objetivos para cumprir no ano, e para esses desafios, ele tem uma empresa como a sua para auxiliá-lo nisso. Como que ele faz para encontrar a Flávia? Qual é o caminho para ele ter o seu apoio em em um setor e em uma, eu diria até que em uma função tão delicada que às vezes ele não sabe como fazer? Como que ele tem o seu apoio nessa parte de gestão e cultura da empresa dele? Tem muitos modelos. Ele pode me chamar para fazer uma consultoria, para fazer uma mentoria individual com ele ou com os líderes, para fazer o programa. Uhum, Então, na realidade, eu pode fazer tudo isso junto. Depende do quanto ele precisa, do quanto ele está disposto a fazer essa transformação. E um uhum, ponto importante que eu esqueci de falar, quando você perguntou por onde que aham. ele começa por ele. Esqueci de falar isso, porque é a coisa mais importante. É E porque é ele tem que estar bem. E é incrível você trazer isso, porque você falou muito a palavra sincronicidade. E sincronicidade foi o tema da última palestra do Vander, no nosso último Disruption, Ah, que é o nosso evento principal da comunidade. Então, ele falou muito sobre sincronicidade, e uma das frases do Vander, que ele sempre traz à tona e que, inclusive, é uma das minhas preferidas, é que todo aquele que mudou o mundo, ele primeiro mudou a si próprio. sim, E é um pouco disso então, né, Flávia? Esse é o sim. caminho. E para acrescentar, porque às vezes a gente acha que felicidade e bem-estar é a ausência de desafios. Todo aquele que mudou o mundo, de acordo com o Antifrágil, do Nassim Taleb, teve uma história extremamente desafiadora. Todas as pessoas. Então, não dá para achar, acreditar que uma vida linear sem desafio, essa é uma vida satisfatória. A verdadeira satisfação vem exatamente desse movimento, desse crescer, desse superar, desse evoluir, desse olhar para si e falar: "Uau, que orgulho! Tive muitas dificuldades, mas que orgulho do ser humano que eu estou construindo". De se sentir honrado. E é nesses momentos que a gente nos momentos que a gente tem que se apresentar, mostrar a nossa grandeza. Porque quando tudo vai bem, não tem nenhum mérito. Uhum. Eu acho que essa visão, essa mudança, mudança de olhar faz com que as pessoas lidem com seus desafios, com suas dificuldades com muito mais leveza e até fé. Muito bem colocado. E fé, inclusive, é um dos nossos pilares aqui na Enjoy. E tem um versículo bíblico que diz que assim como você pensa, assim você é. Dentro de tudo que você estuda, de tudo que você aplica, a mudança do comportamento, ela muda o que eu penso sobre mim e, Sim, consequentemente, quem eu sou? sim. Na realidade, você começa esse versículo bíblico, ele é a neurociência comprovou, Hum, nós temos um sistema que se chama viés da confirmação no cérebro. O que você acredita, você é. Porque o seu cérebro, ele não julga, se o que você acredita é certo ou errado. Ele só entrega a sua crença. Por isso que a mudança, ela é 100% individual. Você muda a si mesmo, você se transforma,
para você transformar a sua realidade. Mas se não houver transformação, que é exatamente a frase que ele usou, se você não mudar a si mesmo, esquece. Você pode ter o projeto mais maravilhoso de querer transformar o mundo. Não vai haver transformação, porque o mundo é o reflexo de quem você é. Perfeita colocação, Flávia. Então, agora a gente já está chegando para o final, infelizmente. A gente poderia ficar horas falando sobre Ai, isso. É eu sou suspeita, porque eu fico perceptível. aqui. Eu tenho 1000 histórias para contar. Não, e é perceptível a sua profundidade nesse assunto. Então, eu vou pedir para você deixar aqui suas redes sociais para quem está nos assistindo, para que consiga absorver um pouco mais e para te procurar também. Tá. Não, ótimo. O meu Instagram é Flá da Veiga. Mas se Uhum, digitar Flávia da Veiga Felicidade, vai entrar. Flá da Veiga. uhum. Meu LinkedIn, Flávia da Veiga. E o BeHappier é beHappier.app. Mas só me chamar no Instagram. Eu adoro interagir, adoro conversar. E eu acho que a gente pode multiplicar bastante esse universo. Inclusive, eu tenho uma meta bem ousada de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas até 2030. Uau! E por que essa meta? Não, eu não vou atingir 1 bilhão de pessoas diretamente, mas uma coisa linda da felicidade. Ela é exponencial. Uma pessoa transformada, se eu toquei seu coração hoje, você vai transformar outras 2 acima de você. Olha, que incrível. Por isso que ela é exponencial. Por isso que a nossa responsabilidade ela é tão grande. E por isso que o nosso poder também é tão grande. Porque se a gente cuida da nossa felicidade e impacta as pessoas que estão ao nosso redor, você multiplica isso. E aí você imagina esse universo, esse mundo com pessoas mais felizes. E para isso eu abri, o que eu comecei a fazer agora? Eu abri uma formação de agentes multiplicadores para que as pessoas possam conhecer esse método, essa metodologia que a gente aplica, que tem cases e ferramentas, para que essas pessoas possam também multiplicar e atuar, tanto nas suas próprias organizações, ou como consultoras, para que eu consiga realmente espalhar, porque hoje minha missão é muito mais do que um negócio, é realmente uma missão de alma. Então, também, se isso fizer sentido para alguém, é só me procurar também, que a gente tem essas formações de agentes multiplicadores. Ah, perfeito. Como você usou a palavra muitas vezes no podcast, eu vou repetir, é muita sincronicidade, porque eu percebo que o seu trabalho, tem muita sinergia com o que a Enjoy vem fazendo, e inclusive se você ainda não conhece a Enjoy, eu convido você a clicar nesse QR Code aqui na tela, porque hoje a Enjoy realmente se posiciona como um ecossistema do empresário, e que bom que hoje tivemos esse papo maravilhoso com a Flávia. Vamos continuar nos bastidores, que eu quero me aproximar ainda mais da Flávia e trazer tanto as soluções dela para o nosso ecossistema, para as empresas que estão conosco. Então, procurem a Flávia nas redes sociais, procurem a Enjoy também para apoiar o empresário capixaba ou do Brasil, que o nosso plano agora é expandir para o Brasil, tá, Flávia? Perfeito. Vamos estar em todas as capitais do Brasil E até 2030 vai ser muito bem sucedido. e contamos com profissionais maravilhosos como você. E quem está nos assistindo, é só clicar no link aqui embaixo ou no QR Code para estar mais próximo desse ecossistema. Eu agora nos bastidores vou conversar com a Flávia também para a gente construir algo bem interessante. E, Flávia, eu queria que você finalizasse deixando um recado, um insight para quem está nos assistindo. Eu acho que a gente tem um momento único da humanidade que a gente está passando agora. Um momento em que é fato que as pessoas estão doentes. Mas se cada um fizer a sua parte, começando cuidando de si próprio, cuidando das pessoas que estão ao seu redor, a gente consegue mudar isso. E a gente vai conseguir, sim, construir um mundo mais feliz, mais justo, mais humano, de paz, de prosperidade para todos que estão ao redor. Porque pessoas mais felizes são pessoas que fazem guerra, não enchem o saco,
São pessoas que se preocupam com quem está ao seu redor. São pessoas que querem fazer a diferença. Então a gente precisa urgentemente desse tipo de pessoa. E que a gente possa começar por nós mesmos. Cada um do seu jeitinho. E eu tô aqui para ajudar no que for preciso. Perfeito, Flávia. Muito obrigada. Foi um prazer Prazer ter esse enorme papo estar com aqui. você. Muito obrigada. Obrigada também quem está nos assistindo. E fica aí o convite para você fazer parte dessa mudança junto com a gente. Junte-se aos bons, né, Flávia? É isso aí. Então, pessoal, até o próximo episódio. Aguardo vocês nas nossas redes sociais. E vejo vocês no próximo EnjoyCast.